um conteúdo super interessante que tende a continuar caindo em questões de concurso ou em concurso. Nunca é demais abordar, nunca é demais discutir. Então, quais seriam essas manobras fundamentais em cirurgia? Ou o que seriam essas manobras fundamentais em cirurgia? Nada mais do que as manobras capazes de levar essa cirurgia a termo ou de concluir a cirurgia de maneira segura e adequada. Seriam essas a diérese, a exérese, e como diérese a gente tem como exemplo de diéreses a punção, a incisão, divulsão, descolamento, curetagem e dilatação. Como exemplo de exérese, a osteotomia, que seria o desgaste ósseo propriamente dito, a ostectomia, que seria a remoção de fragmentos ósseos, e a avulsão por via alveolar e não alveolar, e a curetagem. As demais manobras fundamentais seriam a síntese, que são manobras empregadas para a gente reunir tecidos separados, ou seja, devolver os locais operados para as áreas operadas para seu devido lugar. Para ossos, a gente daria o nome de osteossíntese, que seria feito por meio de fios de aço, placas e parafusos de titânio. Para tecido mole, seria suturas do tipo por ponto interrompido ou contínuas. E a hemostasia, que seria uma outra manobra fundamental muito importante, que consiste em coibir o sangramento, né? Vem do grego hemo, sangue, stasis, deter ou parar o sangramento. As manobras que a gente pode lançar a mão seriam desde as básicas, como a compressão local, onde a gente, durante 20 a 30 segundos, comprime vasos de menor calibre, e vasos de maior calibre requerem compressão por 5 a 10 minutos. Ou ainda lançando mão de pinçagem dos vasos, com pinças do tipo Kelly, Halsted, Rochester ou Kosher, através do qual a gente vai aproximar as paredes do vaso, promovendo coagulação. Então, voltando para a gente esmiuçar cada uma das manobras fundamentais, vamos começar pelas diéreses, né, ou pela diérese em si, que seria o principal representante das diéreses seria a incisão, através do qual a gente vai promover o corte nos tecidos, né? Deve ser sempre feita de forma firme, contínua e com lâmina descartável. O bisturi sempre em pega de caneta e a mão apoiada para que a gente consiga realizar a incisão corretamente, sem risco de escape e lesão de tecidos moles. Cortes superficiais e repetidos devem ser evitados a fim de evitar lesão tecidual e sangramento em um edema maior, com a morbidade pós-operatória maior. Incisões longas promovem um campo cirúrgico adequado, com a visibilidade boa e o mesmo tempo de reparação. Eu sempre costumo dizer que a gente tende a achar que é ser conservador, incisar ou fazer ou trabalhar com incisões pequenas, mas você corre o risco de lacerar tecido, de não ver o que você está fazendo, de promover uma iatrogenia por redução da visibilidade ou por um campo cirúrgico pequeno. Então, a incisão cirúrgica de 5 centímetros, ela vai cicatrizar no mesmo tempo que a incisão cirúrgica de 15 centímetros, de 20 centímetros. Então, para o bem da qualidade da sua cirurgia, do final da sua cirurgia, o ideal é que você faça incisões adequadas ao seu campo de visão. Então, incisões longas possibilitam um campo cirúrgico mais visível, com o mesmo tempo de reparação. Sempre planejar os retalhos e as relaxantes que a gente vai fazer durante a cirurgia. Jamais, em tempo algum, realizar um procedimento cirúrgico que a gente sabe que vai precisar de um campo cirúrgico maior, deixando ou optando por aumentar esse campo cirúrgico no transoperatório. Às vezes isso é necessário, mas não é prudente. Então, sempre que puder, planejar esse retalho antes da cirurgia começar. Os retalhos devem repousar sempre sobre osso sadio. O que é que isso quer dizer? Então, requer que a gente planeje a construção ou a confecção de um retalho que vá ser devolvido sobre o local da cirurgia ou sobre o final da cirurgia, repousando a maioria do retalho ou a grande área desse retalho sobre um osso que não foi mexido, um osso sadio, um osso que não foi comprometido pelo transoperatório. Então, eu comparo isso com você cobrir um buraco no chão da sua sala com um tapete. Se o buraco for suficiente para ficar todo coberto pelo tapete, e o tapete for grande o suficiente para cobrir esse buraco sem risco de cair para dentro, você vai cobrir
o buraco no chão da sua sala sem maiores problemas. Mas se você escolher um tapete pequeno para cobrir um buraco grande, vai ter o que a gente chama de deiscência do retalho. Esse retalho vai cair ou vai encolher-se ou vai invaginar para o interior da área óssea que você operou. Então, sempre planejar um retalho maior do que a área em que você vai intervir no osso, para que ao devolver esse retalho para a posição óssea, a posição normal, ele vai repousar em sua grande parte sobre o osso sadio. A base de um retalho com relaxantes, quando você faz relaxantes, ela deve ser sempre, ou deve ter sempre, o dobro da medida do comprimento, visando a nutrição desse retalho. O retalho se nutre por meio de sua base, por meio dos vasos sanguíneos que chegam pela base do retalho. Então, se a gente esquece desse detalhe e faz um retalho mais curto, com a base estreita, a gente vai matar esse retalho porque ele não vai ter nutrição. Então, sempre lembrar que o retalho deve ter o formato de trapézio, trapezoidal, se a gente estiver falando de duas relaxantes, com a base ampla, maior que o seu comprimento, pelo menos o dobro do seu comprimento. Seguindo com as manobras fundamentais, a gente já está na exérese, que seria a operação cirúrgica propriamente dita, né? Seria a finalidade do procedimento cirúrgico. Nada mais é do que dividida como em osteotomia, na qual realiza-se apenas o desgaste de osso, desgaste sem a remoção de fragmentos ósseos, apenas o desgaste por uso de instrumento rotatório. A ostectomia ou de limas, né? Também a gente pode fazer esse desgaste com limas manuais. A ostectomia, onde há a remoção de fragmentos ósseos, a avulsão, que pode ser realizada por via alveolar ou não alveolar, e a curetagem. A curetagem, vale a pena reforçar e lembrar que pode ser e é até citada por alguns autores como diérese também. Tá? Alguns autores colocam como exérese, onde eu concordo que se encaixa mais, porque o ato de curetar implica em remover alguma coisa por meio da curetagem. Então, eu penso que a diérese seria, ou que a exérese seria melhor para classificar a curetagem. Porém, alguns autores colocam em seus livros curetagem também como diérese. Por isso eu cito nas aulas que ela pode figurar em ambas as manobras fundamentais.